Eu prestei uma mentoria sábado à tarde e conversei com quatro alunos, né, vamos dizer assim, e aí eu queria entender o que faz, por que eles não estavam vendendo, né? Eu, enfim, tinha tempo para conversar com eles e ouvi cada um, né, cada um deles. E fui entender, né, o feedback que a gente recebe de alunos diferentes, enfim, eu fui entender o porquê uns vendem mais, outros vendem menos, né, vendem menos. E eu fiz pergunta para eles, né, fala para mim cada um, como vocês fazem para abordar um cliente, para conversar com o cliente de vocês. Cada um vende coisa diferente, um vende coisa de viagem, outro vende produto físico, outro, enfim, cada um tem um segmento diferente. Mas o erro era quase que igual, né? Qual era o erro? Ele não seguia um processo de venda, ele não seguia um script de venda. Cada um vendia do seu jeito, um até vendia bem. Mas eu falei para ele, se você seguisse o processo, o script, você ia vender muito mais. E eu falei para ele, fala para mim como é que você vende. Nenhum deles seguia o script de venda. O que é o script de venda? Eu canso de falar sobre isso, né? Eu também não sabia, eu tenho 4 anos de marketing digital, também sabia o script de venda, eu vendia do meu jeito. E ficava chateado quando alguém falava para mim que tinha que seguir processo, eu nada, eu vendo assim mesmo, sempre vendi, vendo há 30 anos. Mas não é, depois que eu aprendi, você vai entender. Então, um processo de venda, script de venda, é como se fosse um livro, né? Começo, meio e fim, né? Você tem que se apresentar, né? Falar o seu nome, e eu me apresento, eu falo meu nome é José Ricardo, eu trabalho na Joab, eu sou especialista em climatização de ambiente, e vocês têm que adaptar para o negócio de vocês. Depois vem o quê? Relacionamento, perguntar o nome do cliente, né? E fazer pergunta aberta, deixar o cliente falar, né? E eu faço da seguinte forma, eu falo um pouquinho do seu negócio para saber se eu posso te ajudar, não tomar seu tempo, nem você tomar o meu, nem eu tomar o seu. Então o cliente vai falar sobre o negócio dele. Para que servem essas perguntas? Essas perguntas servem para eu entender qual é a dor do meu cliente. Eu entender na dor do meu cliente, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com um benefício que faz sentido para o cliente, que eu vou resolver aquela dor que ele tem. Então, o que as pessoas acham que, vou falar de benefício. Sim, tem que falar de benefício, mas não é qualquer benefício. É o benefício que você vai ajudar o seu cliente a resolver o problema dele. Aí vem as perguntas, Ricardo, e característica, eu não tenho que falar? Sim, você pode falar de característica. Eu sou representante da Joap, né? Eu vendo climatizador. Meu equipamento ele tem rodinha, ele tem uma coluna, ele leva água. Eu posso falar isso com o meu cliente? Posso, mas não é isso que vai fazer eu vender mais. E o que vai fazer eu vender mais? Eu preciso vender o futuro. Parece uma coisa meio louca, né? Falar vender futuro. Como é que funciona isso, Ricardo? Vou explicar. Eu tenho que fazer meu cliente se colocar numa situação que ele comprando o meu equipamento, eu vou aumentar a demanda dele, vou fazer ele ter mais tempo com a família, vou fazer ele montar outro negócio com o meu equipamento. Ele comprando o meu equipamento, eu aumentando a demanda dele, eu vou conseguir, né, proporcionar isso tudo para ele. Então, logicamente, vocês têm que adaptar para o negócio de vocês. Então, pensa sempre nisso. Vender o futuro. Característica e benefício, lógico que eu tenho que falar, mas eu tenho que vender o futuro. Então, você tem que pensar, parar para pensar aí, 20 minutinhos, entendendo o seu produto e ver qual é a transformação que o seu produto vai fazer na vida do seu cliente. É isso que faz você vender mais. E esses 4, enfim, amigos, né, meu amigo, nenhum deles fazia isso, né? Cara, eu não sabia disso, eu também não sabia. Eu tenho 4 anos e meio de marketing digital. Há 2 anos atrás eu também não sabia disso, eu vendia do meu jeito. E qual é o resultado disso? Não vendia quase nada. Às vezes até vendia, tinha dia que vendia bem, mas um dia vendia e passava 20 dias sem vender. Porque eu via isso direto. Eu sigo uma pessoa que se chama, são 2 pessoas que eu admiro muita gente, mas essas 2 pessoas que eu consumo o conteúdo deles o tempo todo. Se chama Flávio Augusto e Conrado Adolfo. Esses 2 para mim não tem igual, isso para mim, tá, gente? Enfim, então eu sigo eles há 10 anos aí, tudo. Mas tudo que sai da boca deles sabe, é importante. Assim, eu não vejo o Conrado Adolfo e o Flávio Augusto falar nada que, isso aqui não adianta. Tudo que eles falam tem sentido e me ajuda de alguma forma. Mas enfim, e aí o que eu quero dizer? Então é isso que vocês precisam. Quando eu entendi isso, eu comecei a vender todos os dias. É inacreditável isso, assim, parece uma coisa meio, né, superficial, meio louca, mas não é real, né? Então é isso. O que é esse processo, Ricardo? Então eu vou explicar para vocês o que é esse processo. Começo, meio e fim, né? Que é a apresentação, como eu falei, o relacionamento e o fechamento. Depois do fechamento vem cliente recorrente, né? Vem follow-up, que é o remarketing. Cliente recorrente, ou se ele é recorrente, se ele já comprou com você, ele passa a ser recorrente. Ele compra sempre com você e depois você com indicação. Você só vai pedir indicação se o cliente logicamente comprou e gostou do seu produto, não é isso? Então, são essas 6 etapas. Agora, o detalhe que eu escutei dos 4, né? Ricardo, eu sempre troco o meu script de vendas, mas não dá certo. E aí que está o erro. Você não pode trocar sempre o seu script de vendas. Você só pode trocar o seu script de venda depois que você ficar 15, 20 dias falando com várias pessoas. E outra coisa muito importante, anota aí.
Você não é para trocar todo o script lá do início, que é a apresentação, vou trocar o script do relacionamento, do fechamento, do remarketing, do cliente recorrente, da indicação. Você não pode trocar todo o script. O que você tem que fazer? Você tem que entender, estudar isso, entender em que momento o seu cliente está saindo. Ele não fala mais com você no WhatsApp. Se é no início, você quando se apresenta, você está perdendo todos os seus clientes, então você troca essa etapa. Relacionamento. Poxa, quando eu começo a me relacionar com o meu cliente, eu sinto que ele está indo embora. Então você troca, vai. Então você tem que trocar na etapa que você está perdendo o seu cliente. Não trocar todo o script, senão você fica sem parâmetro. Senão você fica sem saber aonde você está errando. Né? Mas eu fazia isso também, tá? Eu fazia isso também. Eu trocava tudo. E não dava certo. Eu acho que não ia dar certo mesmo, né? Hoje eu demoro muito a trocar. Para eu ter certeza que meu script de venda não está dando certo, eu preciso pelo menos de 20 dias. Falando com bastante gente por dia, para eu entender que aquele momento que o meu cliente vai falar comigo, se é no relacionamento, no fechamento, quando eu mando o remarketing, ele não está me atendendo, aí eu troco só aquele pedaço, aquela etapa de script de venda. Então, é assim e você vai otimizando o seu script de venda. Tá? Não existe, vou fazer esse script aqui, esse aqui eu vou ficar rico. Não existe isso. Você vai adaptando, vai trocando e até você achar o script ideal e aí você começa a vender bem. Então é isso, vender isso, né? Parece uma coisa complexa, né? É script de vendas, processo, Ricardo, negócio é esse, negócio de fechamento, não, mas é assim mesmo. E hoje eu faço isso tudo automático. Porque quando você entende, você exercitou, praticou, né? Como eu faço, e depois você faz isso intuitivo, de forma intuitiva. Porque eu costumo dizer que já está no sangue já, né? Então é essa dica que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, né? Espero que tenha feito sentido para vocês. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Até o próximo vídeo, pessoal.